Estamos aqui ao vivo, Florianópolis aqui, Morro das Pedras, Campeche, Santa e Bela Catarina aqui, com meu amigo terapeuta ortomolecular, Écio Pamplona, no qual também eu fiz um curso aqui no Campeche aí de 4 dias. Vamos ver o nosso delay ali com o telefone que dá pra mim, eu vejo o nosso delay aí. Tudo bem? Bom dia aí, Écio. Tudo certo, cara? Tudo certo aí com o pessoal do Paulo Munanete News. Sempre uma satisfação rever os amigos. Verdade, como é que tá? Vamos dar olhar aqui o nosso delay. Mas é frio, não imaginei que Florianópolis fosse tão frio, rapaz. O inverno de Florianópolis é gelado. Ah, é? Olha aqui como é que eu vejo o som aqui para nós conferir nosso delay. Vamos ver como é que tá o som. Tá bom, hein? Ó, nosso delay aí. E aqui como é que eu baixo aqui? Aqui? É. Daí deixa só sem som aí. É frio Florianópolis, eu não sabia. É por causa do vento, né? Para nós conferir nosso delay. Tá bonito aí, tá bonito. Fiquei uma semana aqui, para as pessoas que não sabem, né? Eu também trabalho nessa parte ortomolecular aí, né, meu querido Écio? E terminando hoje aí o meu... Fiz um curso aí sobre hormônios e tal, sobre alimentos, muito bacana aí. Primeiro me dá um cravo da Índia lá, então, já um cravinho da Índia. A importância do cravo da Índia. Vocês sabiam que o cravo da Índia é vendido para a indústria para anestesia de dentista? Écio, tu vê, ó, né? Anestesia. Teve guerra um tempo atrás por causa do cravo da Índia. Por que é da Índia? Porque é da Índia mesmo, a árvore, ele é pequenininho, né? E ela é anti-inflamatória. Então o que eu digo para as pessoas, eu faz mais de 10 anos que eu masco. Antes de chiclete, leva lá o cravo da Índia ou não? 100%. Até pela higienização da boca, ajudar a microbiota, né? Hoje a gente está muito numa questão de falar sobre bactérias, né? O próprio Trinity fala bastante nas palestras sobre vermes, vermífugos e etc. Então todas as nossas regiões do nosso corpo, ela acumula bactérias, que são bactérias boas ou ruins. No caso dos chicletes, como o nosso amigo Trinity falou, já tem mais açúcar, corante, etc. Todas essas porcarias da indústria, onde faz com que favoreça as bactérias ruins. E o cravo já é totalmente ao contrário, vai favorecer as bactérias boas. Por isso que a pessoa que masca cravo tem bom hálito. Verdade, e ainda é espiritual, tem lado espiritual. E de manhã a gente só tá porque a gente tem alguns dois alimentos aqui. E o limão ali, me deu o limão. O limão é vitamina C, né? Pô, limão é bacana de manhã, água morna com limão. É mito ou verdade que isso ajuda muito aí, Écio? Ajuda, a gente tem que ter um cuidado só com a questão dos nossos dentes, né? Devido a essa... Ele é um pouco corrosivo para os dentes, então o certo é tomar ele com o canudinho, para não prejudicar a arcada dentária. E também não precisa ser meio limão, né? O pessoal hoje em dia acha que o limão, quanto mais melhor, e não é sempre assim. O limão, se tu colocar 1/4 do limão, já tá ótimo. Tá? Tá. Então já tem o ajuda. hábito, todo dia um limão aí. Aqui a gente tem um limão, aqui um pé de limão, todo dia a gente vai ali, pega um e já espreme. Bacana, deixa lá. E é vitamina C, né? Vitamina C. Que aos 30 anos, segundo estudo, o nosso corpo não fabrica, né? A vitamina C. Uma vez tinha uma campanha nos anos 80 tomar vitamina C, né? E se perdeu o hábito de vitaminas. Como é que tá, na tua opinião, as pessoas? Porque estão muita indústria. As vitaminas aí estão tomando bastante, se cuidando ou não? Cada vez mais, porque o pessoal começou a entender, né? Antigamente achavam que tomar aquele suplemento de A a Z ia já conseguir repor todas as vitaminas. E a gente sabe, até pelo estudo da própria ortomolecular, que tem nutrientes que eles são antagônicos. O que é isso, pessoal que não sabe? Digamos que uma compete com a outra. Então esse negócio de AZ não é muito interessante. É interessante a gente consumir os nutrientes que a gente tem a deficiência, né? Então a questão da própria vitamina C é uma vitamina que a gente basicamente tem deficiência porque a gente utiliza muito ela na nossa imunidade. Então, devido a mudanças climáticas, etc., e até ao próprio excesso de alimentos industrializados, né, da indústria, isso afeta a nossa imunidade. Então, a vitamina C é uma que basicamente a gente sempre faz essa reposição. Legal, mostra a cúrcuma aqui, que tem os alimentos. Olha, a cúrcuma tá na moda. Por que a cúrcuma tá na moda? Porque é um anti-inflamatório, né? Cúrcuma, olha só. Tá na moda, ó. Bastante consumido aqui no litoral, né? Cúrcuma com pimenta, hein? A cúrcuma, ela é um dos principais anti-inflamatórios, ela ajuda basicamente em todas as doenças, né? Porque hoje, para vocês entenderem, pessoal, a maioria das doenças, ela vem de uma questão chamada síndrome metabólica, onde tem obesidade, diabetes, né? Todas essas questões cardiovasculares. Então, basicamente, hoje, 90% das pessoas que estão no hospital doentes, assim, que não foram devido a acidentes ou algo externos, mas algo interno,
elas estão inflamadas. Então, a cúrcuma, principalmente junto com a pimenta, né, que é uma combinação perfeita para ajudar nessa oxidação do sistema e deixar o corpo cada vez mais antioxidado, né? Porque é o que o Trinity, ele comentou bastante aqui no curso que a gente deu aqui, que a questão principal é o corpo conseguir metabolizar. Verdade. Então, se tu vai comer uma porcaria e etc., às vezes não tem muito problema se o teu corpo ele tá com esse processamento de desintoxicação em dia. Daí é tranquilo, claro que tu não vai exceder. Mas a cúrcuma, ela faz essa função. Que legal a cúrcuma. E é verdade que o Écio falou, a minha preocupação não é o que eu boto para dentro, né, Écio? É o que eu vou eliminar. Por isso que eu falo, se o teu intestino está funcionando bem, o teu fígado está conseguindo fazer uma desintoxicação, então a preocupação é o que os estudos estão falando, não é o que a gente bota para dentro, é o que sai para fora. Exatamente, exatamente. Porque cada pessoa tem um biotipo diferente. Então tem pessoas que, às vezes eu uso muito com questão de casal. Às vezes o marido come um monte e a mulher não consegue comer um monte. Só que a mulher tenta acompanhar o marido. E aí que ela se frustra, porque daí ela começa a ter constipação intestinal, começa a ter alguns problemas. Então o que acontece? O marido, às vezes, nesse caso, ele tem um poder metabólico maior. Então aí ele vai conseguir consumir algumas besteirinhas a mais, só que ela não. Então é tudo questão de a gente conhecer o nosso corpo. Aqui a gente traz aqui no nosso curso sobre essa questão de a gente atender uma pessoa, a pessoa vem até nós com uma patologia, a gente atende essa pessoa, mas a gente ensina a ela se entender. Porque a gente não pode ficar dependendo também de profissionais da saúde toda hora. Verdade. A gente tem que ter nossa responsabilidade, né? O corpo é nosso. Por mais que a gente não ganhe um manual de instruções, a gente tem que entender como a gente funciona. Porque senão a gente acaba se frustrando aí no decorrer da caminhada. E os alimentos ruins aí, qual é que tu acha os mais ruins aí? Tem um monte, né? O primeiro é o sorvete aí na pesquisa, sabia? O sorvete. O primeiro mais danoso é o sorvete, né? Acho que essa é para gordura trans em excesso, né? O sorvete. Isso, porque o que acontece, esse caso, quando a gente mistura o açúcar, né, que é um carboidrato refinado, com uma gordura, na natureza não existe isso. Então o abacate ele não é doce, mas ele é gorduroso. O coco, basicamente, ele é gorduroso, ele também não é doce. Ele é doce quando a gente coloca a cocada, né? Faz a cocada. Mas se a gente começa a pegar a banana, por exemplo, a banana já é doce, mas não tem gordura, né? Eu digo que o percentual é muito baixo. Então, quando a gente pega um sorvete, o percentual de gordura e o percentual de açúcar é muito grande. Se você que está me assistindo agora, você entende sobre culinária, você sabe que o que mais dá gosto no alimento é a gordura. Então, isso é uma jogada da indústria. Por isso que o nosso corpo ele não consegue reconhecer esse alimento e ele tem um processo metabólico complicado. Então, a margarina é danosa. Margarina também. A margarina, na verdade, é quase um plástico, né? Então, não é interessante. Uma manteiga, se for uma manteiga de boa qualidade, aí na região de vocês, talvez consiga com fácil acesso aí com manteiga colonial, né? Aí já é mais interessante. Mas sempre voltando que não é o que botemos para dentro, é o que tentemos sair para fora. Exato. Voltando à importância de ter o intestino funcionar bem, né? Isso. A ansiedade também deixa o cara... Porque uma pessoa que não vai aos pés aí, 2, 3 dias, tá com problema, né? Seríssimo, né? Tem que já procurar um especialista e correr atrás. Os caras não vão atrás. O intestino tem que funcionar todo dia? Tem que funcionar todo dia, porque se a gente for pegar a fisiologia, tu vai reparar uma coisa, que o cérebro ele tem uma ligação direta com o intestino, que se chama nervo valgo, o nome desse nervo. Então isso fala o que para nós? Que os nossos pensamentos, sentimentos, eles estão ligados ao nosso intestino. Então pensa você quando fica 1, 2, 3 dias sem ir no banheiro. Então todo esse bolo fecal aqui acumulado, que na verdade é toxina, que o teu corpo teria que eliminar, ele vai voltar para tua mente. Ele vai vir mandar uma mensagem para o teu cérebro. Então a pessoa às vezes até tem confusão mental devido à questão intestinal. Então tem várias questões fisiológicas acontecendo, né? Que seria a própria hidratação, uma pessoa que não vai... não toma água também. A pessoa que fica, digamos, 2 dias sem ir no banheiro, o corpo ele utiliza aquela água das fezes para hidratar o cabelo, para hidratar a unha. Então uma pessoa que quer ter uma saúde, mas principalmente quer ter uma beleza ali com 50, 60, 70 anos, a pessoa precisa, além de tomar água, ela precisa ir no banheiro todo dia. Ela precisa descarregar essas toxinas. Que antigamente os vovôs iam até tinha o tempo, tal, de manhã e tal. A regularização também do intestino, né? E tomar água, né? Quem não toma água é assim. Não tem como, porque a água ela faz parte de todos os processos do nosso corpo. Então, se você não toma água hoje, você acaba ficando sem esses processos. Então, várias situações, principalmente a níveis de hidratação,
Porque quando tu toma um suplemento, quando tu come um alimento, o alimento ele tem todo um processo ali para acontecer, só que a água vai ajudar a carrear para onde precisa ser, para onde precisa chegar. Então, se tu não toma água, não adianta nem tu comprar suplemento, tu fazer isso, fazer aquilo, porque a água é o básico, né? A atividade física, água e alimentação saudável, isso é a tríade básica que a gente tem que ter. É uma coisa simples do cara fazer, né? Simples, uma água ali, simples, uma fruta, uma verdura, né? Porque todo mundo tem esse papo de falar assim, caro, ser saudável hoje é caro. É caro se tu quiser comprar lá as castanhas melhores nos produtos naturais. Mas, por exemplo, o Trinity vem aqui fazer o curso, ele já achou uma ameixeira aqui, tá 3 dias aí comendo ameixeira. Vitamina C. Vitamina C. Então, assim, a gente consegue se alimentar bem com pouco. Isso aí é um mito aí que o pessoal acaba... Vou te dar um dado que tu vai ficar estarrecido. Na região nossa, ele sabe, lá no oeste, lá tem muito cítrico, limão, laranja, caem dos pés. Cai, se tu caminhar na rua de Xanxerê, cai cítricos no chão. E as pessoas compram Coca-Cola. Às vezes está caindo, nada contra, às vezes está ali a vitamina C, a fruta na frente da tua casa e o caco refrigerante em casa. Então, de repente, também é meio cultural, né? Pensar que de repente uma coisa faz bem e a outra não, né? Isso. Eu vejo isso muito lá. E é 50 centavos um limão em São Paulo. E lá é de graça a nossa região. Então eu viajando eu vejo esses parâmetros. Sim. E a diabetes, é verdade que é o mal do século? A diabetes? Isso, porque o que acontece? A diabetes, ela é uma glicação. O que é uma glicação? A glicação é quando ocorre uma proteína, ela se liga com um carboidrato. Então a gente dá o exemplo de um pão. Digamos que quando tu vê o pão ali, tu coloca o pão na chapa, ele fica com aquela tostadinho. O que é aquilo? Aquilo é uma glicação. O nosso corpo, ele tem uma temperatura de 36 graus, o sangue, no caso. E o sangue é quente, a gente é bicho de sangue quente. Então, quando cai um açúcar ou muito açúcar, começa a glicar. E aí começa a ter alguns problemas que, posteriormente, vai virar diabetes. E aí o bicho começa a pegar, porque a diabetes, ela desencadeia várias outras doenças. Se vocês começarem a reparar uma pessoa que tem diabetes, o final dessa pessoa provavelmente vai ser morrer com ataque cardíaco, com a arteriosclerose, com alguma questão cardiovascular. Então, assim, as pessoas ficam muito preocupadas hoje, eu vejo aqui, a gente dá palestra aqui nos postos de saúde e tudo mais, as pessoas ficam muito preocupadas hoje, Trinity, com o medicamento que não chega. Mas a prefeitura não está mandando esse medicamento e tal. Eu concordo. Só que o principal é a gente ver aonde que o cano estourou. Então, o que eu estou falando para vocês? Para a gente começar a pegar os princípios da doença. Como o Trinity está falando aqui, se você começar a consumir mais o limão, que é de graça e está caindo no pé da sua cidade, e comprar menos refrigerante, você vai acabar ajudando o teu corpo. Então, vamos tentar pegar lá na causa, né? Porque quando tu começa a ter alguns quadros mais complicados, a gente viu agora até na própria pandemia, né, que aconteceu, quem estava na área de risco? Diabético, obeso, né, pessoas sedentárias. Então, a gente não tem que ter medo do que está vindo. A gente está morando em um lugar que a gente pode morrer qualquer hora. Então, assim, se eu sei disso, eu não vou ficar com medo de pandemias. Eu vou fortalecer a minha imunidade, fortalecer minha saúde, para quando qualquer fator externo vier, eu tenho força, poder de fogo para conseguir, né, não deixar ele me afetar. É verdade, a diabetes tem que se cuidar, né? A pressão alta, tem que estar tomando remédio, insulina, é uma mão de obra. Eu vi que tem um monte de gente nova, né? Aí, vi cá de 20 e poucos anos já diabético. Que no passado não tinha. Mas o que aconteceu? Esse pessoal começou a ter uma alimentação industrializada muito cedo. Né? Então, nas antigas gerações ainda tinha muita batata doce, né? Tinha toda aquela questão. Agora, eu sou da geração de 90, já nascemos com a Passatempo, com o Negresco, com o Nescau, né? O Nutella veio um pouco depois, né? Mas tu vê que a nossa geração já começou um pouco já ali com o carboidrato, com essas gorduras hidrogenadas, que na época ninguém falava, né? Que tinha que é intolerante à lactose e não sei o quê. Então a gente começa a ver que cada vez a geração vai ficando mais fraca. E o interessante disso, Trinity, que não é só nutricionalmente falando, mentalmente também. Tu começa a ver pessoas hoje assim que estão com 30, 40 anos que nunca saíram de casa. Que estão ali morando com os pais, né, e etc. E o que isso quer dizer? Que quanto mais fraco o meu organismo, mais fraco a minha mente. Quanto mais doce o produto, mais perigoso ele se torna para a saúde. A mesma coisa o material de limpeza. Quanto mais cheiroso, que isso é outro assunto. Quanto mais cheiroso o seu material de limpeza doméstico, mais perigoso ele é. Por isso também usem luva e máscara. Mas isso é outra... A gente teve um curso aí a respeito de materiais de limpeza em São Paulo. Depois eu começar a
falar aqui é estarrecedor, né? Assustador. Às vezes a mãe passa ali um produto químico no chão forte, daqui a pouco a criança está engatinhando ali, inalando aquele veneno. Então, olha, o mundo para ti já és do maligno, é uma piada minha, mas é perigoso viver hoje, né, senhor? Quanta coisa tem aí para nos dizer. O metal pesado, isso aí tá aí. O metal pesado é um ponto que cada vez as pessoas que estão entendendo sobre saúde, acompanhando sobre profissionais que entendam realmente sobre saúde, vocês vão ver que cada vez ele vai ficar mais nítido, né, o metal pesado, porque vamos pegar o exemplo das amálgamas, né? Hoje em dia, dificilmente quem não tem uma amálgama na boca. Isso ali libera... O que é uma amálgama? Amálgama é aqueles... é como se fosse um ferrinho no teu dente, aquela cor assim meio prata que eles colocam para fazer obturação dentária e todo esse esquema. Certo. O que acontece? Quando tu coloca aquilo, tu começa a liberar vários metais pesados no teu corpo. Então o metal pesado é uma coisa que, para vocês entenderem grosso modo, vamos ir um pouquinho para a ciência. Nosso corpo ele é constituído de células. Então as células, elas constituem os órgãos constituem um ser humano, né? Digamos assim. Então a célula, ela tem um esquema que se chama chave e fechadura. Chave e fechadura. Então eu tenho um receptor, uma entrada, e nessa entrada vai entrar os nutrientes. Então entra a vitamina C, entra a cúrcuma, entra toda essa questão que a gente está falando. Só que quando tem um metal pesado, quando a gente tem uma amálgama, esse metal pesado, ele começa a bloquear as entradas. Então por isso que é o grande ponto que a gente está falando, que não adianta só a gente preocupar o que a gente vai colocar, a gente tem que ver como que o nosso corpo está tirando. Então o metal pesado a gente encontra nessas amálgamas, mas aquela carne que o pessoal faz no final de semana com aquele alumínio, aquilo é alumínio. Então o alumínio é um metal pesado. Então as águas têm muito flúor hoje. Os próprios peixes dos rios, a gente só consome, por mais que também tem toxicidade, a gente acaba consumindo peixe do mar que ainda é um pouco melhor, né? Então todos esses metais pesados, eles vão atrapalhar. Então é muito interessante a gente fazer limpezas de metais pesados. A gente que é terapeuta aqui, a gente faz a cada 3 meses. Cada 3 meses a gente faz uma programação de limpeza de metal pesado. Porque o grande ponto que eu vou te falar aqui, e talvez vocês não saibam ainda, é que o mundo, como tu falou, já é do maligno, que por mais que é uma brincadeira, é que o mundo está muito intoxicado. Então, antigamente o pessoal falava, não, vamos comer saudável, tal. Hoje, a gente não tem que mais só se preocupar em comermos saudável. A gente tem que preocupar em dar assistência para o nosso corpo conseguir liberar essas toxicidades. Então, em vez de eu ficar reclamando, que mundo que a gente vive, não sei o quê. Cara, vamos fazer uma limpeza orgânica. A gente hoje trabalha com um protocolo incrível que se chama CRIAR, né? Que o nosso amigo pode falar um pouco melhor também. Isso, até vou pegar ali, vamos finalizar. Tu viu que há muitos assuntos, quero agradecer o terapeuta Écio Pamplona, no qual eu estou em Florianópolis, fiz um curso junto com eles, aprendi a respeito aí de hormônios e também as fake news a respeito da canabidinol. Eu quero que tu explique um pouco para as pessoas enquanto vou buscar o CRIAR ali. Isso. Tu fez um curso disso, né? Isso. Pessoal, vocês que não saibam um pouquinho sobre canabidiol, o que é o canabidiol? É o extrato da maconha. Então, muitas pessoas hoje têm ainda preconceito, né? Porque não entendem. Porque não entendem sobre o canabidiol. O que é o canabidiol? É um extrato que ele vem de uma planta. E essa planta, no caso é a maconha, ela tem vários princípios ali que elas vão regular o sistema. Cannabis sativa, não? Então o que acontece? O nosso sistema, nosso corpo, ele tem digamos que um grande mestre que se chama endocannabinol, que é um sistema regulador. Então, vocês podem não saber, só que milimetricamente ali vocês acabam liberando uma quantidade de maconha do próprio corpo de vocês, devido a esse sistema. Essa planta. Devido a esse porque esse nome o Facebook corta. Então é cannabis. Cannabis. Então o que acontece? A cannabis, ela vai fazer com que regule vários sistemas. Por isso que o pessoal acha que é uma panaceia. Mas regula a questão cardiovascular. E penso que é droga também, nada a ver. O canabinol é um óleo da planta, para as pessoas entenderem. É um óleo que, se você pesquisar aí no YouTube, várias pessoas com Parkinson, com Alzheimer, com até mesmo autismo, né? Hoje é muito utilizado em crianças que têm autismo. Lógico que você vai ter que estar com um profissional sério, um profissional que já fez os testes, porque hoje tem muitas quantidades de canabidiol. Entendi. Então o canabidiol, para vocês entenderem, ele é um óleo. Agora, quando vocês forem comprar, vocês vão ter que passar por uma junta médica
E aí o médico, ele vai te indicar o óleo da confiança dele, que normalmente os óleos vêm lá dos Estados Unidos. Né? Hoje já tem algumas cooperativas aqui no Brasil. Certo. Tem uma muito conhecida aí que quem tem muito preconceito, eu sempre recomendo a pessoa assistir o vídeo da Abrace, tá? Que é uma cooperativa que são mães, né? Várias pessoas ali que criaram. O pai que só lhe paga mesmo com óleo? Isso, porque ele vai ajustar esse sistema. Ele vai atuar a nível cerebral. Entendi. Então, assim, o pessoal que tem muito preconceito, dá uma pesquisada na Abrace, né? Que vai ver vários depoimentos de mães, de filhos, né? Porque realmente é uma coisa assim... As pessoas falam que é coisa do demônio, eu já falo que é coisa de Deus, né? Não, mas é os mitos por causa que é uma planta, né? Ó, mandando bom dia pra nós aí, Salete Guedes, bom dia. Bom dia, Salete. Tem um monte de mais, o Juscelio Raumann. Bom dia, Juscelio. Muito obrigado, ótima sexta aí. Que bacana, estamos aqui com o terapeuta ortomolecular, Écio Pamplona. A gente fez um curso conversando vários assuntos aí. E os hormônios, cara, eu vi que descobri que a melatonina não é só para dormir, né? Não. Fale um pouco aí dos hormônios, vamos finalizando aí, que é muita coisa aí, que os hormônios é principal, né? Eu vi que quem tem muita, olha só, o cara tem muita adrenalina, e se ele tem pouca melatonina, ele vai ficar um cara desequilibrado, porque a explosão da adrenalina, vai fazer o cara cometer besteiras. Olha só, eu vi que os hormônios hoje, se ele estiver desequilibrado, é muito problema isso. Hoje é problema. A gente começa a ver cada vez mais essas questões hormonais entrando em pauta devido à importância. Então, por que no passado ninguém falava isso? Porque no passado a gente nem tinha luz elétrica. Então o pessoal não tinha como não dormir, né? Ficava escuro, todo mundo era obrigado a dormir. Hoje em dia já não. Então o que acontece? A melatonina é um dos hormônios principais porque ela é um reparador. Então a gente está falando de coisas básicas que são alimentação, exercício físico, né? E o poder de desintoxicar que o nosso corpo tem. Isso são as coisas básicas. Agora, pensa o seguinte, quando você vai lá e anda com o teu carro determinados quilômetros, de vez em quando você vai ter que trocar uma vela, você vai ter que fazer uma manutenção nele. Certo. Só que o nosso corpo ele faz uma manutenção todos os dias. Então vai chegar uma hora que a gente vai ter que estacionar nosso corpinho na garagem, que seria a nossa cama. E é ali que vai atuar a melatonina, que ela vai fazer toda essa reparação. Então a melatonina, para vocês entenderem, é o hormônio do sono. É o hormônio que vai fazer com que a gente durma. Só que o dormir para nós é descansar. Para a melatonina é fazer a reparação. É fazer os ajustes ali, apertar onde precisa apertar os freios, né? E fazer toda essa regularização, porque ela vai ajudar em vários outros hormônios, que a gente não vai entrar em detalhe, que senão fica muito extenso. Mas ela é uma das queridinhas aí, porque ela é uma princesa hormonal. Que bacana, cara. Vamos encerrando, um papo muito bacana contigo, acho que tu passou umas informações bacanas aqui. Vamos finalizando, aí se quiser falar do Criar, e dá teus telefones aí, tuas redes sociais, aí as pessoas, olha, atende, diga onde é que tu atende e dá um telefone aí nas redes sociais das pessoas que querem falar com o senhor. Então vamos começar aqui com o Criar, que é esse kit de limpeza orgânica que a gente trabalha hoje. Então, o principal para a gente conseguir estar com a saúde legal, a gente já falou para vocês, é o poder de desintoxicar. Ou seja, o poder que o teu corpo tem de retirar o lixo, porque o lixo está em tudo quanto é lugar. Até na própria respiração a gente está respirando poluição, agrotóxico e etc. Então o Criar é um protocolo de 1 mês que a gente faz toda uma reparação orgânica. Eu não tenho nenhum tipo de doença, né? Sou saudável, por assim dizer, e eu faço uma vez por ano. Então uma vez por ano eu escolho 1 mês para fazer toda uma limpeza no meu sistema. É como se fosse o check-up do carro. Então para você que já tem uma doença, ou você que, né, gosta de cuidar da saúde, a gente vai estar à disposição, eu e o Trinity aqui, para te dar todos esse passo a passo. E eu tenho certeza que se você trazer até os teus exames laboratoriais antes de fazer a limpeza e depois a gente compara esses teus exames, tu vai ver que toda a tua saúde melhorou. Então não é um achismo, não é uma coisa aqui que a gente está vendendo produto, e sim a gente está vendendo saúde, tá, pessoal? Então, vou me despedindo aqui de vocês. Sempre um prazer estar falando com o pessoal aí do Oeste. A rede social, a minha, o Instagram é ECIO.Strider, STRIDER, tá? Então, qualquer coisa o Trinity pode passar também. E o nosso telefone aqui é 48, né? Aqui de Florianópolis, 98854-2309. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Até mais. Valeu, tchau.